Hello, my name is Patrícia Botelho and I am here to teach you the simple present. Are you nervous? Não fica assustado, pessoal. Hoje a gente está aqui para estudar the simple present, que é o presente simples, que é um tempo muito... É o primeiro tempo verbal da língua inglesa. Muitas vezes as pessoas se assustam quando vão aprender outra língua, mas a gente sabe a importância do inglês hoje. Independente do curso que você faça, isso vai te ajudar a conseguir um melhor emprego, a lidar melhor com a internet, etc. e tal. Então, vamos lá? Bem, aqui nós temos o primeiro verbo que eu vou trabalhar com vocês, que é o verbo to dance. Esse verbo aqui, ele tem um to na frente porque ele está no infinitivo. O que é infinitivo mesmo? Infinitivos são os verbos em língua portuguesa terminados em ar, e ir. Por exemplo, andar, correr, partir. Em inglês, para eu saber que esse verbo está no infinitivo, ele está com esse to na frente. Então, por exemplo, se eu penso assim, ai meu Deus, isso vai ser muito complicado, não vai ser. Em língua portuguesa, eu tenho que conjugar os verbos em todas as pessoas. Por exemplo, eu danço, você dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. É muito mais complicado do que na língua inglesa. Pensa um pouco. Na língua inglesa, você só deve conjugar os verbos no he, she e it, que são as terceiras pessoas do singular. Então, por exemplo, para eu dizer eu danço jazz, como eu vou dizer I to dance jazz? Not at all. Você não pode dizer I to dance, porque senão você estaria dizendo eu dançar jazz. Então, você simplesmente vem aqui e escreve I dance jazz. Para você dizer você dança jazz, you dance jazz. O he, she, it nós deixamos para depois, ok? Depois o nós. We dance jazz. Vocês dançam jazz. You dance jazz. Eles ou elas dançam jazz. They dance jazz. E no he, she, it, o que nós fazemos? Nós simplesmente acrescemos um S ao E. Só isso. Mas isso não é uma forma de plural. Isso é conjugação de verbo. Então, por exemplo, eu quero falar que o Maurício dança jazz. Eu vou dizer, Maurício danças jazz. Eu simplesmente coloco um S depois do E. Pronto, conjuguei o verbo. Simples assim, certo? Mas vamos ver aqui. Aqui nós temos o verbo to go. Vamos lembrar uma coisa que está na sua apostila. Os verbos terminados em SS, SH, CH, X, Z e O, nós vamos acrescentar ES nas terceiras pessoas do singular, no he, no she e no it. Vamos ver. O verbo to go aqui está no infinitivo porque nós temos um to na frente, certo? Então eu quero dizer que eu vou ao clube. Eu vou dizer I go to the club. Você vai ao clube. You go to the club. Vamos deixar as terceiras pessoas do singular para depois. Vamos dizer, nós vamos ao clube. We go to the club. Para eu dizer, vocês vão ao clube. You go to the club. E eles ou elas vão ao clube. They go to the club. O verbo não é terminado em O? Se ele é terminado em O, qual é a regra? Os verbos terminados em SS, SH, CH, X, E e O são acrescidos de ES nas terceiras pessoas do singular. Esse verbo terminou em O, então eu devo falar, por exemplo, que o Bob goes to the club every day. Né? For example, ele vai ao clube todos os dias. Então aqui eu acrescentei ES, por quê? Porque o verbo terminou em O, ok? Muito bem. Vamos para outra regra. Aqui o verbo to watch. O verbo terminou com CH. Então, devido à regra, o verbo terminado em CH, ele é acrescido de ES na terceira pessoa do singular. Então, como eu devo falar? Eu assisto TV. I watch TV. Você assiste TV. You watch TV. Ele, ela, it para objetos de animais. Vai que seu cachorro também assiste a TV. Então, he, she, it watches TV. Acrescentei ES na terceira pessoa do singular. Nós assistimos TV. We watch TV. Vocês assistem TV. You watch TV. Eles ou elas assistem à TV. They watch TV.
Muito bem, agora passemos à última regra. Nós temos o verbo to study e o verbo to play. Os verbos terminados em Y, precedido de uma consoante, na terceira pessoa do singular, você tira o Y e coloca IES. Os verbos terminados em Y, precedidos de uma vogal, você simplesmente acrescenta S na terceira pessoa do singular. Como assim? Vamos lá, com calma. Eu jogo futebol. Como eu vou dizer isso? I play soccer. Como eu vou dizer que ele joga futebol? He plays soccer. Eu simplesmente acrescentei um S depois do Y. Por quê? Porque é um Y precedido de uma vogal. Agora vamos ver aqui o verbo to study. Eu quero dizer que eu estudo espanhol. I study Spanish. Mas para eu dizer que ela estuda espanhol, eu vou dizer she studies Spanish. Como você pode perceber, eu tirei o Y e acrescentei IES. Por quê? Porque se trata da terceira pessoa do singular. Ok? Simples assim. The interrogative form. Agora você vai aprender a forma interrogativa do presente simples. Em algumas gramáticas, você pode até encontrar the present simple ao invés de the simple present. No problem, it's the same. É a mesma coisa, não se assuste. Então, o que acontece? A forma interrogativa é muito simples em língua inglesa. Várias vezes em português, as pessoas começam a ler uma determinada frase e não sabem que aquela frase está na forma interrogativa. E ao final da frase fazem uma entonação mais ou menos assim: João foi à praia, porque eles não sabiam que era uma pergunta. Em espanhol, isso é um pouco mais simples, porque tem uma interrogação no início da frase ou uma exclamação, e você logo de início sabe que a frase é exclamativa ou interrogativa. Em francês, a gente tem isso também com est que, mas vamos voltar para inglês. Para inglês, como eu vou saber que uma frase é interrogativa? Com do e does, no presente simples. Esses daqui são os auxiliares da língua inglesa para eu fazer perguntas. Então, por exemplo, na frase eu estudo inglês, I study English. Para eu perguntar, você estuda inglês? Eu simplesmente pergunto, you study English? Não, eu preciso de um do, que é um auxiliar, que na verdade ele não serve de nada na frase, a não ser para lhe dizer que essa frase é interrogativa. Então eu vou perguntar, do you study English? Agora, na terceira pessoa do singular, eu vou usar does. Para eu perguntar se o Vinícius estuda inglês, eu vou dizer, does he study English? E você vai me perguntar, ué, Patrícia, mas a terceira pessoa, eu não tenho que colocar studies? Sim, mas na afirmativa. Na interrogativa, você já não está usando does? Então, aqui o verbo volta para a sua forma normal. Vamos mais um exemplo. Você tem aqui, I play the piano on Sundays, for example. Para eu perguntar, ele toca piano? Does he play the piano? Tranquilo assim. E para eu perguntar se eles tocam piano? Do they play the piano? Vocês perceberam? Quando eu uso he, eu uso does na pergunta. Quando é they, terceira pessoa do plural, eu uso do. Simples assim. Agora vamos à forma negativa, que é a última forma do presente simples. Negative form. Como eu vou dizer, por exemplo, eu não tomo leite de manhã. Eu vou dizer, I don't drink milk in the mornings. E você me pergunta, mas eu não posso usar só um not? Não, você deve usar don't, porque o don't nada mais é do que uma contração de do
plus not. Então, para eu dizer eu não jogo, I don't play. Para eu dizer eu não estudo, I don't study. Simples assim, como você tem vários quadros lhe explicando na sua apostila. Mas e se eu quero dizer, por exemplo, que ele não toma leite de manhã? Eu vou dizer he doesn't drink milk in the mornings. Simples assim, viu? Ele não. Eu não posso dizer he not drink. Eu devo dizer he doesn't drink. Depois dessa aula, eu acredito que vocês vão estar falando muito bem o presente simples em língua inglesa. Falando as coisas bem básicas, falando a respeito da sua rotina, sabendo dizer a que horas você acorda, a que horas você vai dormir. Não vai ser tão complicado assim, né? Vamos aos exercícios agora?